Estamos quase numa daquelas situações em que às vezes costuma dizer para pior é difícil ir. Portanto, e estou a falar do pior do que estamos, não é do pior do que aí vem a partir de meados de janeiro. 20 de janeiro. 20 de janeiro. Portanto, porque na verdade a situação em que estamos é uma situação em que, como de resto tu acabaste de dizer, no terreno a posição militar da Ucrânia é frágil e fora do terreno naquilo que é fundamental para eventualmente alterar a situação do terreno, o que se vê acontecer não é muito substancial, nem sequer podemos ter a esperança que alguma coisa aconteça com esta Europa e com esta administração na Casa Branca, com o que sobra desta administração na Casa Branca. Mas é a fadiga da guerra, é isso que está a acontecer? Não sei se é só a fadiga da guerra, eu acho que não, acho que houve um problema desde o princípio, nunca se a NATO e sobretudo os dirigentes ocidentais, com muito poucas exceções, nunca, porventura, perceberam o que estava em causa. Portanto, pelo menos nunca se empenharam como podiam ter empenhado em função daquilo que estava em causa. E vou-te dar, quer dizer, vamos lá ver, a Europa. A Europa é quem está mais próximo. Grandes promessas alemãs logo no dia seguinte. A Alemanha tem sido um grande contribuinte financeiro, mas no que diz respeito à sua, digamos, ao investimento nas suas forças armadas, que são ridículas, são os próprios que dizem. Sim, ainda muita herança da Segunda Guerra Mundial. Não é só isso. Não é só isso. Quer dizer, durante muito tempo foi isso, mas já passaram 80 anos. Portanto, já passaram 80 anos, já passaram 3 gerações, já houve momentos em que algumas coisas mudaram e mudaram substantivamente e até mudaram. Por exemplo, eu acho que a primeira mudança substancial ainda foi até com o governo de coligação sociais-democratas verdes, foi com a política externa de um antigo líder verde, Joschka Fischer, que acabou com aquela ideia de que não podia haver tropas alemãs no estrangeiro, por exemplo, que era uma coisa que era um dogma. Mas o problema é isso, é preciso pôr dinheiro aí, quer dizer, e não se vê nada a acontecer. Eu ontem falei da Alemanha no programa por causa da economia, hoje tenho que falar por causa de outros assuntos, mas até a propósito desses temas da economia, ontem estava a ler algumas coisas sobre o que é que a Europa precisaria de fazer. É porque a Europa, para fazer alguma coisa, tem que fazer coisas que são... Nós já falámos disso noutros programas. Tem que fazer coisas que são industriais e que levam tempo. E não pode deixar de aproveitar as suas oportunidades. Eu vou-te dar um exemplo. Se a Europa quiser adaptar, portanto, passar a fabricar algumas coisas que necessita de fabricar, porque é que não aproveita, reutiliza, transforma infraestruturas que já possui e que provavelmente vai desativar? Estou a lembrar-me das fábricas da Volkswagen. Isto quer dizer, não se transforma uma fábrica de automóveis numa fábrica de tanques de um dia para o outro. Quem diz tanques diz outra coisa qualquer. Mas há uma infraestrutura que já lá está, que ajuda a que isso seja feito mais depressa. Atenção, a ideia não é minha, eu lia na imprensa internacional, portanto, dita por pessoas que estão ligadas à indústria de defesa, portanto, não estou a dizer uma coisa que seja assim, mas parece que o mundo está desligado, que não há ligação aqui, e na Alemanha não se espera que aconteça nada até, na melhor das hipóteses, maio ou junho. Porque vamos ter eleições em março, fevereiro, 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, depois dessas eleições não vai haver maioria nenhuma, aquilo que vai resultar vão ganhar os cristãos-democratas, portanto, mas sem maioria, como é natural, vão ter que formar um governo, vão formar um governo com quem? Olha-se à volta e diz, vão tornar a fazer uma coligação estranha, não vão ter maioria com os liberais, que era uma alternativa que eles tiveram durante muito tempo. Não vão poder ligar-se à AfD, que ainda por cima se ligarem à AfD é para acabar com a Ucrânia de vez, portanto vão ter que olhar para os sociais-democratas outra vez. Portanto, é isto que está no horizonte. Portanto, isso vai dar meses, como levou da última vez que houve uma coligação. Meses.
Portanto, a Alemanha está paralisada. A França, enfim, está catatónica. Portanto, na Europa, sobram 2 países com capacidade, com mínimo de capacidade. Um que já investe 5% na defesa, que a maior parte das pessoas esquecem, que é a Polónia, e que tem um primeiro-ministro competente, Donald Tusk, e o outro, que é maior que a Polónia, tem uma economia maior que a polaca, e que curiosamente até pode desempenhar um papel importante aqui no meio, que é a Itália. Meloni. Com a Giorgia Meloni. E porquê é que eu digo isto? Porque Giorgia Meloni foi a primeira líder mundial a telefonar a Trump. Portanto, telefonou antes do Milei. O Milei foi o primeiro fisicamente a ir lá. O primeiro fisicamente. Lá. Ela parece que foi mesmo a primeira. Da Europa foi de certeza. Se o Milei é da Argentina, não tenho a certeza absoluta. Da Europa foi de certeza a primeira líder a telefonar. E, pormenor não é um detalhe, tem aparentemente uma ponte para a Casa Branca e que não tem a ver com questões políticas. Repara, não foi o Orban que fez o primeiro telefonema, só para ter ideia, que era o campeão de Trump na Europa, foi ela. E que tem uma ponte para a Casa Branca chamada Elon Musk, porque recentemente, até, enfim, a imprensa popular chegou a dizer que eles podiam ter um caso, não é? Elon Musk já parece que tem 11 filhos, não sei se está com vontade de ter mais. Enfim, várias mulheres, não é? Que ele já vai, várias mulheres. Mas... com nomes estranhos, sim. Não as mulheres, mas os filhos. Os filhos. Portanto, mas por causa de uma cerimónia que houve de entrega de um prémio que lhe foi entregue a ela, ele fez um discurso quase apaixonado, mas não era mais do que uma proximidade talvez de pontos de vista, não faço ideia. Bem, mas esta ponte está criada e, portanto, a Europa, enfim, consegue funcionar com base só na Polónia e na Itália. Acho difícil. Portanto, e, portanto, está muito dependente de França e da Alemanha, e a França e a Alemanha estão paradas. Mas, digamos assim, aqui podemos dizer, bem, isto talvez se resolva daqui por uns, sei lá, 1 mês, 1 ano, 2 anos, não sei. Agora, o problema é que olhamos para o outro lado do Atlântico e a verdade é que não podemos bater palmas ao que a administração Biden fez relativamente à Ucrânia. Não podemos. Quer dizer, podemos estar preocupados com o que vem a seguir, mas não podemos bater palmas ao que eles fizeram. Eu nunca mais me esquecerei de qual foi a primeira preocupação de Biden. Foi a rendição. Portanto, retirar Zelensky. Salvar o presidente ucraniano. Salvar o presidente ucraniano. Ele é que disse, não sai daqui. Daqui fica a combater. Portanto, isso é todo um ponto de vista. Mostra toda uma maneira de olhar para o conflito. E depois, quer dizer, eu sei que grande parte dos obstáculos que ocorreram nos Estados Unidos foram provocados pelo Congresso e no Congresso por republicanos. Eu sei. Mas o Congresso resolveu o problema em junho. Estamos em novembro e o dinheiro, que estamos agora sobretudo a falar de dinheiro, não chegou ainda à Ucrânia. O que é que aconteceu? Quer dizer, o que é que teve a fazer a Casa Branca neste tempo todo? Teve à espera que a Kamala ganhasse e depois ela é que mandava o dinheiro? Tiveram à espera de quê? Quer dizer, é que no terreno continua a combater-se, não é? E com complicações. Mais. A Inglaterra, que foi o primeiro país a fornecer mísseis que não são tão eficientes como os mísseis americanos, mísseis não estou a falar de mísseis digamos, estratosféricos, estou a falar de mísseis ar-ar, ar-terra, portanto terra-terra, portanto mais convencionais. Sim, armas, portanto, sofisticação. artilharia moderna, portanto, que é basicamente artilharia com mísseis teleguiados. Portanto, falámos muito aqui dos ataques, os atacams, essas coisas todas, noutras alturas, que levaram imenso tempo a chegar à Ucrânia, e quando chegaram, muitas vezes chegaram tarde demais. A história dos aviões levou mais de 1 ano a resolver, e depois quando foi resolvida, naturalmente, já foi também tarde demais, pouco estão a mudar, aliás, porque são muito poucos, porque também não estou a falar dos famosos F-16, mas o primeiro-ministro trabalhista britânico foi a Washington para ver se Washington autorizava que um armamento que ele fornece, que foi o primeiro a fornecer à
à Ucrânia e que a Ucrânia usou com muito êxito em operações na parte sul e na Crimeia, porque a Crimeia, para todos os efeitos, à face da lei internacional, é território ucraniano, pronto, se podia também usar nas linhas de abastecimento que são já no território russo. E como esses mísseis têm peças americanas, Washington não deu autorização, assim como não deu autorização para o armamento que fornece à Ucrânia poder ser utilizado para fazer aquilo que qualquer militar, eu não sou militar, não fiz a tropa, não sei, mas toda a gente me diz, e eu até já citei aqui, quem o dissesse, numa guerra, boa parte da guerra ganha-se pela logística. E a logística é fazer chegar homens e material à frente de batalha. Se a frente de batalha se passa na fronteira, as linhas logísticas estão para lá da fronteira. Portanto, se não se atacam essas linhas logísticas, como é que se faz? Fica-se, enfim, é de facto, como foi dito não sei quantas vezes, a Ucrânia, além de ser um país mais pequeno, mais pobre, com menos meios do que a Rússia, é obrigada a lutar com um dos braços, ir para o combate boxe com um dos braços atados atrás das costas. Porquê? Porque há o pânico da escalada. Há o pânico da escalada. Ora, a escalada já está a acontecer. E não foi preciso acontecer nada disto. Porque, quer dizer, não há ninguém no mundo que ache que chamar norte-coreanos para a frente de batalha não seja uma escalada. Isto não acende luzinhas em parte nenhuma. É assim que estamos. Portanto, eu não posso dizer que estávamos bem e que, portanto, agora vamos ficar mal. Portanto, desse ponto de vista, olha, para pior, não sei se vamos. Agora, nós provavelmente vamos ter que nos confrontar com uma situação com que, aparentemente, a própria opinião pública ucraniana já se está a confrontar, porque as sondagens têm evoluído, que é saber se uma guerra cujos objetivos iniciais era a recuperação de todo o território ocupado pelos russos, há ou não condições para vencer essa guerra. Porque se é para vencer essa guerra, se esse é o objetivo, não é dando algum dinheirinho e dando algumas coisinhas aos ucranianos que lá se chega. Se o objetivo é esse, era preciso muito mais. Ora, se o objetivo não é esse, qual é o objetivo possível? Neste momento, o objetivo de um lado e do outro são incompatíveis. Quer dizer, quer do lado ucraniano, quer do lado russo, são incompatíveis. Mas será que vamos continuar? A situação no terreno é uma espécie de sangramento lento da Ucrânia. A Ucrânia está numa situação em que vê que não tem o apoio suficiente e começa a ter uma parte significativa da população, estou a falar mais de 40% já, portanto isto começou por menos de 10%, mais de 40% achar que é preciso um compromisso que possa passar pela cedência de território. E objetivamente, sendo realmente objetivo, eu creio que vamos lá ver, eu vou dividir os territórios que estão ocupados pela Rússia em 3 partes. Há o Donbass, que sempre foi uma zona habitada, porque isso tem a ver com razões históricas, com as minas, com a indústria siderúrgica, com a migração de russos para o Donbass, durante muitas décadas. Portanto, há o Donbass onde, de facto, a ligação à Rússia sempre foi muito grande. E, porventura, uma maioria muito significativa da população sente-se, no mínimo, filo-russa, no limite, russa. Depois, há outra zona que são os Oblasts, aquela zona que vai a sul do Rio até a sul de Kherson, que é parte do Oblast de Kherson e parte do Oblast de Zaporizhia, em que já é diferente. Foi a parte que a Rússia ocupou logo no princípio, porque essa operação correu bem e não havia aí defesas. E depois há a Crimeia. Pronto, há três territórios. Que tipo de acordo se pode fazer aqui? Eu não vou sugerir nada, não tenho competência para tal, não tenho competência para tal, posso quando muito dar, perceber como é que a história pode ajudar a encontrar aqui equilíbrios, mas que serão sempre, qualquer equilíbrio que se encontre é um equilíbrio a perder,
do ponto de vista da Europa, do ponto de vista dos Estados Unidos, não é apenas do ponto de vista da Ucrânia, porque é um acordo que implica aceitar que, de alguma forma, a estratégia agressiva de usar exércitos para conquistar território funciona. É isso que está em causa. É isso que está em causa. Portanto, isso já começou a funcionar. Antes, começou a funcionar em 2014, o ocupante da Casa Branca chamava-se Barack Obama, na Europa eram Sarkozy e Merkel, e não correu bem. Portanto, quando olhamos para o legado, não correu bem. Na altura, de alguma forma, a Ucrânia foi forçada a um acordo que lhe era muito desfavorável. Portanto, ainda foi, porventura, pior do que aconteceu agora. Também a Ucrânia estava mais mal preparada e tinha outra direção para qualquer tipo de confronto mais decisivo. Portanto, a única... realisticamente, mais tarde ou mais cedo, vai-se ter que chegar ou apenas a um cessar-fogo, e um cessar-fogo fica-se onde se está. Sim. Quer dizer, fica-se onde se está, não é? Portanto, e ficar onde está é para a Ucrânia perder 20% do território, para a Rússia perder ali uns quilómetros quadrados ao pé de Kherson, e portanto, atenção, que isso é o que está hoje, ao pé de Kherson não, já no Oblast de Kursk, isto é o que está hoje, isto não é muito fácil de aceitar por um lado ou pelo outro. Kursk é um sítio mítico para os russos, e não é por acaso, foi onde se travou, digamos, toda a gente fala de Stalingrado, provavelmente a batalha decisiva da Segunda Guerra Mundial é a Batalha de Kursk. Há 3 batalhas decisivas na Segunda Guerra Mundial na Rússia. A primeira é de Moscovo, que é quando o exército nazi para, portanto o exército alemão para. Depois é a Batalha de Stalingrado, que é quando ele não consegue vencer uma batalha e é realmente derrotado. E depois é a Batalha de Kursk, que é a última tentativa de romper as linhas russas, inclusivamente com tanques de nova geração, e é uma batalha, é a maior batalha em termos de mobilização da Segunda Guerra Mundial, enfim, provavelmente deste período, e onde, quer dizer, digamos, os russos resistem e resistem, e a partir desse momento a Alemanha deixou de ter meios para fazer o que quer que fosse, passou só à defensiva. Portanto, Kursk é um sítio mítico. Lembras-te de um submarino chamado Kursk? No mar de Barents. Que é exatamente, que se afundou há muito tempo, e na altura Putin nem se portou nada bem, foi logo no princípio do mandato de Putin, já foi há 20 e tal anos. Portanto, Kursk não... Vamos esquecer aquela senhora que era mãe de um dos marinheiros a levar ali uma injeção. Uma mulher que passou atrás dela, ela estava a protestar. Sim. E estava a falar de uma forma muito exaltada, e aliás Putin começa por nem interromper as férias, não é? Sim. E a certa altura passa uma senhora por trás que parece que a vai consolar. Sim. Ano 2000, foi no pressiona-lhe qualquer coisa e a senhora fica subitamente calma. Pois. Em direto. Bem, portanto, tudo isto é uma situação complexa. Eu até creio que esta chamada dos norte-coreanos, que aparentemente irão para a frente de Kursk, é precisamente para quando chegar a uma altura em que chegará à mesa das negociações, porque vai acontecer mais tarde ou mais cedo, sobretudo com a vontade que o presidente americano quer que isso aconteça. O novo presidente americano, o presidente eleito, não é? Quer que isso aconteça. A Rússia não esteja na situação de ter ali não é um espinhozinho escravado no pé, não é mais do que isso, não tem ali muita importância, mas tem importância simbólica. Ora bem, desse ponto de vista, como é que pode decorrer as negociações? Há várias coisas que podem acontecer. E a Crimeia, falaste também... Sim, sim, mas a Crimeia é a única parte da Rússia que já está integrada, já foi considerada parte da Rússia mesmo. Porque houve uma altura em que Zelensky dizia que até a Crimeia queria reconquistar. Até a Crimeia queria reconquistar. Portanto, há ali... Portanto, como disse, o Donbass é difícil, a Crimeia é um território onde, digamos, a população original já não está lá, não é?
Portanto, já saiu. Mas esteve lá até ao tempo do Stalin, portanto, os tártaros, não é? Portanto, a Crimeia tem uma história muito mais longa, tem uma história que até começa com os gregos, ou melhor, sabemos que no tempo dos gregos teve lá a importância, porque houve lá cidades gregas, tem uma história antiga. A ocupação russa até foi quase pacífica, foi no tempo do Potemkin, porque houve ali uma espécie de negociação e o Kanato, penso que era assim que se chamava, local, deixou os russos entrar. Depois há mais zonas ali que têm a ver com a expansão russa nesse período, porque veio até Odessa, não é? Portanto, Odessa era um dos objetivos militares russos importantes e não chegaram lá. E, portanto, independentemente dessa, e Kherson, que era onde estava o túmulo do Potemkin, portanto, foi levado pelos russos agora, depois de terem ocupado a cidade. Enfim, não vamos voltar só a isso, depois podemos se calhar falar um bocadinho melhor do que é que a história aqui nos pode ajudar ou não ajudar, até porque vamos ter hoje a ajuda do Zé Milhazes, que conhece isso bem, já escreveu uma história da Rússia e outra história da Crimeia, e portanto sabe isto muito melhor, e de como é que ali as ondas de fronteiras, as ocupações, por onde é que as coisas passaram e não passaram, e como é que a própria definição do Ucrânia já teve muitos tamanhos no período e muitas zonas, digamos, nos últimos 2 séculos, vá lá, que é quando se começa a falar mais a sério disto. Bem, dito isto, tem que se olhar um bocadinho para os sinais que chegam das nomeações já feitas para a Casa Branca. E são sinais contraditórios. Portanto, não creio que essas nomeações estejam a ser feitas com a preocupação de encontrar pessoas com uma linha coerente, a não ser, por um lado, serem fiéis a Donald Trump. Portanto, ele agora não está a nomear pessoas que não conheça, portanto, como fez da primeira vez, está a nomear pessoas que conhece, a maior parte delas relativamente bem, que lhe eram bastante próximas. E, por outro lado, há uma coisa que claramente me parece que ele está determinado a fazer, que é enfrentar aquilo que ele chama Deep State. Portanto, isto é, a máquina burocrática do Washington e também do Pentágono, que lhe foi muito hostil no primeiro mandato. E repare, eu só, enfim, nestes últimos dias, é que tive uma noção, eu sabia que o Washington DC, portanto, a capital, portanto, porque o estado de Washington propriamente dito, mas fica muito longe, fica na costa oeste, quero dizer. Washington DC é uma coisa que foi ali criada, portanto, numa zona, digamos, intermédia no meio dos Estados Unidos, da época, não é? Portanto, inicial, portanto, uma cidade criada de raiz para ter ali a capital, para a capital não ser nenhum das cidades que já existiam, não ser Filadélfia, não ser Boston, não ser Nova York, não ser nenhuma cidade dessas. Criou-se ali um sítio que estava desocupado. Washington, aquilo tem ainda alguma dimensão, não é muito povoado, e tem um estatuto muito particular. Washington não elege senadores nem representantes para o Congresso. Desde sempre. Aliás, por a Washington, às vezes encontra-se uma frase, que é uma frase daqueles que se revoltaram contra o rei de Inglaterra na Guerra da Independência, que era no taxation without representation. Portanto, não pagamos impostos se não tivermos representantes. E de facto há essa situação. Mas eles têm votos no colégio eleitoral, têm 3 votos no colégio eleitoral. Portanto, há ali uma situação particular de Washington. Quem já uma vez foi a Washington sabe que Washington são um bocadinho 2 metades. Portanto, há a metade ocidental, que é a que fica, portanto, a ocidente, mas basicamente aquele eixo central onde está o Congresso, onde está o Supremo Tribunal, onde está a Casa Branca, onde está a biblioteca, onde estão o Smithsonian, que são aqueles museus todos, portanto, onde está o monumento do Lincoln, onde está isso tudo. Portanto, essa metade ocidental tem excelentes prédios, boas habitações, muito bem. Quando se passa para a outra metade do lado de lá, eu a primeira vez que fui a Washington, que foi há 30 anos, disseram-me não vás, que aquilo é outra cidade e é muito perigosa. Na altura o crime, dessa vez que eu lá fui, havia sem-abrigos a dormir 50 metros da Casa Branca,
coisa assim do género. Portanto, era um tempo muito diferente do que depois se passou a seguir. Mas eu, a última vez que estive em Washington, foi para a eleição de 2016, há 8 anos, aluguei um Airbnb na metade ocidental, porque já estava à vontade, e de facto estive lá à vontade, andei por lá à vontade, sem problema nenhum. Portanto, aquilo mudou. Portanto, esta metade era sobretudo habitada por afro-americanos, que eram os que desempenhavam as tarefas menos qualificadas na capital, digamos assim. Mas isso mudou nos últimos tempos. Mas há uma coisa que não mudou, e que tem uma dimensão que eu não fazia ideia. 90, o número exato eu vou dizer qual é que é. Nesta eleição, Kamala Harris, em Washington, teve 92,5% dos votos. Mas olha que mesmo assim conseguiu um bocadinho, porque o Biden tinha chegado aos 93, não era? Sim, desceu um bocadinho, mas também é normal, até porque há 0,9% para o Robert Kennedy. Pronto. Que é, quer dizer, aquilo não é um microcosmos da América. Não, deverá haver muito poucos sítios na América tão inclinados para os democratas como Washington. Isso uma parte mas sempre foi assim? Sempre foi assim ou agora? Já era assim, mas já era assim, não fui ver atrás quando é que houve esse desequilíbrio, mas isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, digamos que por um lado havia a comunidade afro-americana que habitualmente votava mais nos últimos, quer dizer, desde os anos 60, que vota sobretudo democrata, desde os direitos civis, antes não era assim, e depois tens os funcionários. Portanto, o que é que isto... Quer dizer, tens quer dizer, os funcionários não vivem só em, digamos, no perímetro de Washington, aquilo que eles chamam dentro do Beltway, que é uma circular, assim, uma carela lá do sítio, não é? Portanto, ou uma crepe, também há crepe no Porto, portanto, para os nossos ouvintes a norte, uma crepe ou uma crela, não é o Beltway. Há quem vai a Maryland, ali nas voltas, os subúrbios ficam já em Maryland e na Virgínia. Sendo que o próprio Pentágono, o famoso Pentágono, é na Virgínia. Portanto, é à vista penso que do Pentágono se avista, digamos, aquela cúpula do Congresso. Sim. Casa Branca não, que é baixinha, se avista a cúpula do Congresso, mas é já na Virgínia, portanto é do outro lado do Potomac, que é o rio que passa ali. Portanto, mas aí não consegui ver nos counties à volta, portanto nos condados à volta, qual foi a votação exata, mas o que isto mostra é a administração, a máquina pública, a máquina do Estado Central é completamente dominada por funcionários vá lá, anti-Trump, pronto. Sim, portanto, Trump tem um ambiente hostil para enfrentar. Tem um ambiente hostil e ele já sabia disto. Claro, já conhece? Já conhece. Já lá esteve. E, portanto, acho que há várias coisas nas nomeações, desde a nomeação daqueles dois, de Musk e do outro nome, nunca consigo dizer, Viviane Ramos. Sim, vai ser Musk, não é? Sim, para reorganizarem todo o Estado. E, portanto... eficiência governamental, o Departamento de Eficiência Governamental. GOV, chama-se GOV. Estamos a falar de dois empresários, sendo que um deles, o Elon Musk, quando comprou o X, mandou embora metade dos funcionários. Na altura aquilo estremeceu um bocadinho. E muitos outros... tiveram de trabalhar até a exaustão e não. Pronto, houve ali muita coisa, mas entretanto já está estável, já voltou a crescer, portanto o negócio corre-lhe bem novamente. Mesmo com os anúncios não vai ser com estas saídas simbólicas que agora acontecem. É um pouco penoso, porque as pessoas, é como se as pessoas se sobredimensionassem. Eu percebo perfeitamente que as pessoas tomem uma posição sobre... Há coisas que eu não compro determinadas marcas, por exemplo, online, recuso-me a comprar, porque acho que é concorrência desleal e não compro. Mas, quer dizer, não vou ter propriamente a ilusão de que esta minha posição, de alguma forma, afete... Se for tornada pública, não arrasta outras. Quer dizer, é uma sobredimensão da minha posição. Se me perguntarem se compro determinadas marcas, direi claramente que não. Mas...
Mas, quer dizer, às vezes é quase penoso. Eu percebo os movimentos de assinaturas dos jornais ou a sair de determinados jornais. Agora, quando as pessoas, coitadas, como Ana Gomes, vêm dizer que vão sair do Twitter, quer dizer, por amor de Deus, nós temos de ter a noção. Quer dizer, há sempre gente a sair, sempre a entrar, e o balanço global no fim está a continuar a subir. Pronto. Mas isso é porque o modelo de negócio, porque é assim, porque é ali que cada vez mais pessoas estão. Eu já ia muito. Houve uma altura em que ia todos os dias. Hoje passo semanas. Pois eu, como nunca estive esse problema nesse sem abrir o Twitter, mas não tem nada a ver com. É o mundo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com estas figuras, não é? Não tem nada a ver com o Musk, nem com o Musk, não tem nada a ver com isso. Tem apenas a ver porque eu tenho outras coisas que fazer. Pronto. Bem, dito isto, ainda há pouco estava a ouvir aqui o nosso programa matinal, portanto, Arno Moreira com o Major-General Arno Moreira, a falar de como é que, de alguma forma, esta nomeação de um senhor que também tem um nome difícil de dizer, Pete Hegseth, acho que é assim que se diz. O tal apresentador não é apresentador. Atenção, tem presença na televisão. É um bocadinho limitativo dizer que ele é apresentador. Ele tem uma carreira militar que não é nada do outro mundo, como é óbvio, mas tem medalhas ganhas em combate e, portanto, não é alguém que andou também não fez só carreira de gabinete e tem 3 livros publicados, 2 deles sobre as Forças Armadas, que não são sobre estratégia. Há designadamente um deles, não sei se é o que teve mais sucesso, que se chama A Guerra dos Guerreiros, The War a Guerra aos Guerreiros, e que é muito sobre o wokeismo nas Forças Armadas, no Pentágono e nas Forças Armadas, e portanto é um livro que saiu agora mesmo, portanto saiu em 23, salvo erro, portanto é um livro recente. Ele depois tem outros livros também sobre educação, sobre a sua experiência como militar, portanto não é alguém que caiu completamente do ar, como às vezes é um apresentador. Não é bem isso só, não é bem isso. Bem, e é de facto alguém que é próximo de Donald Trump e que em alguns aspectos se conhecem bem as suas posições, mais sobre a China, onde tem uma posição importante, do que sobre propriamente a Ucrânia. Sendo que esta questão da China, que falamos muito pouco aqui, é preciso ter uma noção do que está a acontecer. E o que está a acontecer é que a China, que há 20 anos era um anão económico, já não era um anão económico, mas era um anão militar, hoje em dia não tem a força, não tem o poderio dos Estados Unidos, mas está a fazer um investimento absolutamente colossal e a aproximar-se a uma velocidade muito elevada, sobretudo no que diz respeito à Força Aérea e à Marinha. Há áreas onde, por exemplo, na Força Aérea, o domínio americano é óbvio, ainda é muito grande, mas a China é o segundo país do mundo a ter um caça de quinta geração, como o F-35 americano. Portanto, estamos a falar de caças furtivos, daqueles que não são detectados pelos radares e, portanto, que são eficazes. Eles têm agora um que também se chama 35, ou Su-35, um bocado assim do género. Os russos também querem fazer isso, mas aquilo que apresentaram num festival aéreo foi um modelo que até caíram de lá parafusos. Portanto, não está, digamos, a Rússia está noutro ponto. Não está apurado. A Rússia está noutro ponto. Os chineses estão muito mais avançados e têm uma capacidade industrial que nós conhecemos. A Rússia tem o seu primeiro porta-aviões há pouco tempo, mas vai ter mais e está a ter mais muito rapidamente. Dir-me-ão, eu já ouvi militares a falar sobre isto, uma coisa é ter porta-aviões, outra coisa é saber operá-los, porque não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro. É verdade. Só que nós olhamos para o outro lado e qual é no mar uma das armas mais importantes, os submarinos. O programa de renovação dos submarinos dos Estados Unidos, que será feito em conjunto com a Austrália e com o Reino Unido, a previsão é 2040. Estamos em 24. O que será o mundo em 2040? Não? Quer dizer, o que é que será o mundo em 2040?
a frota atual existe, é boa, mas não é, já tem alguma idade, digamos assim. Portanto, há uma situação de enorme tensão e que pode ter, e para o qual o destino da Ucrânia é muito importante, que é a situação de Taiwan. Pronto. Porque aquilo que se diz que Xi Jinping colocou como objetivo à China é reintegrar, entre aspas, Taiwan na China até 2027. É daqui a 3 anos. Portanto, daqui a 3 anos é meio do mandato de Donald Trump. Ele tem que ter consciência disso. E ele também tem que ter consciência. E há outra coisa que para ele é uma opção. Pensou que é uma opção, conhecendo tudo aquilo que se conhece do personagem, que é, se há coisa que correu mal a Biden, foi a saída do Afeganistão. Pronto. E a partir daí, nunca mais ele recuperou nas sondagens, nunca mais teve uma imagem positiva. Portanto, de alguma forma, haver uma saída, mesmo que seja uma saída simbólica, digamos, porque de facto não chegou a haver entrada, catastrófica da Ucrânia, ou um colapso em Taiwan, é a última coisa que um vaidoso como Trump, um egocêntrico como Trump, vai querer. Portanto, ele não é burro, não achemos que ele seja burro. E daí a importância, digamos, da equipa que ele nomeou, e agora para tentar não me demorar... Eu só tenho um minuto. Só tenho um minuto? Não, o resto da equipa, o Marco Rubio, é uma nomeação que, de uma forma genérica, é relativamente consensual, apesar da posição sobre a Ucrânia ter evoluído de uma posição mais dura para uma posição mais de achar que se tem que fazer negociações, mas creio que toda a gente vai nesse sentido. A posição mais complicada é claramente a senhora Tulsi Gabbard, que é uma figura estranhíssima, porque começa por ser congressista democrata do Hawaii, depois torna-se independente, depois torna-se trumpista, e no meio disto tudo faz de facto declarações portanto, vídeos e coisas nas redes sociais muito complicadas sobre a Ucrânia, no fundo dando razão. Há umas frases delas que não são muito diferentes de coisas que o Kissinger disse, mas depois há outras relativamente as relativas aos biolaboratórios, que já são propaganda russa pura e dura. Portanto, olhando para há um outro nome que pode também ter importância e que eu creio que esse também é menos... fala-se menos dele, que é o Conselheiro de Segurança Nacional. Atenção, é um lugar muito importante, é um lugar, por exemplo, ocupado por uma figura como Condoleezza Rice, recordemos disso, não é? Portanto, é um lugar muito importante. Foi por onde começou também o Kissinger, foi também por aí, antes de ser Secretário de Estado. É um senhor chamado Mike Waltz, que tem posições também mais duras, tem experiência como militar também, portanto, trabalhou no Pentágono. Vamos ver. Vamos deixar a porta aberta para Vamos deixar a porta aberta. Há dados contraditórios nisto e a grande questão é saber que proposta se pode fazer para acabar a guerra, garantindo que a Ucrânia sobrevive, que a Ucrânia tem liberdade para escolher o seu caminho e que e que se criam as condições para que não seja apenas um interregno até à próxima guerra, que não seja um interregno que houve entre 2014 e 2022.